Olá, sejam bem-vindos, bem-vindos aqui o curso de Teologia da Libertação. Eu sou o professor Cídio, vou passar hoje um roteiro rápido dessa aula, por assim dizer, principal. Eu fiz 2 outros vídeos mais genéricos. O último seria os fundamentos, ou seja, existe uma característica de fazer da Teologia da Libertação, a qual eu indiquei em linhas bem gerais. Hoje, meio que eu entro propriamente numa primeira aula, e aí eu vou usar um roteiro aqui no meu computador, que está aqui no meu colo, para que eu possa fazer isso de modo mais apropriado. Este roteiro vai estar disponível no site, você encontra o link. Eu vou fazer de uma forma bem que quem queira realmente seguir o curso consiga entender a linha do tempo. Então todos os textos, os vídeos vão estar numa ordem, e você pode sempre recorrer a esta ordem, que vai estar num site, numa página de site. E lá dentro vai ter sempre os vídeos, que você pode ver por lá, pode ver direto aqui no YouTube, mas vai ter sempre o link, logo abaixo do vídeo, o link do texto que eu vou falar. Então hoje seria a visão panorâmica da Teologia da Libertação, onde eu apresento os objetivos, as competências e habilidades, um pouco a apresentação propriamente do curso como um todo, o que é a teologia enquanto campo do conhecimento, a ideia de teologia da libertação e teologia sobre a libertação, são os temas que eu pretendo aqui. A ideia de surgimento, por que ela se chama Teologia da Libertação. Eu continuo lendo aqui o meu roteiro e terminaria então por esse motivo. Então vamos lá. Os objetivos então serão na verdade, propiciar momentos de reflexão. Isto é importante você compreender. Propiciar quer dizer, eu vou trazer aqui esses temas junto com esses textos, e eu espero que isso produza um pensamento, uma reflexão. Há pouco tempo alguém acabou me retornando por uma outra rede social, quando eu falei em teologia, que eu iria impor este pensamento sobre uma dada comunidade, um dado país. É chocante, acho que a pessoa, também por falar um outro idioma, não teve a noção completa da palavra impor. É assustador, né? Pensar em discursos religiosos que trabalham com a ideia de imposição. Então eu começaria, por exemplo, por essa palavra, impor. E já adianto, processos educacionais e processos teológicos, eles têm que ser libertadores. E ser libertador tem muito a dizer de como que eu, digamos assim, apresento a reflexão teológica. Então, se eu apresento ela de modo impositivo, a tendência é que esse processo seja fechado. Quem escuta não tem opção, por assim dizer, de ser livre. Acaba enredando numa teia de raciocínios que produzem uma ideia de opressão. E, de entrada, a Teologia da Libertação já tem um posicionamento diferente. Primeiro, que isso já é parte da própria ideia de propiciar reflexão. A dimensão do sagrado, ela se manifesta em tradições as mais diversas. Nós chegamos num ponto da história e que implica uma dada maturidade, que concebe a possibilidade de que eu possa ter a minha experiência de fé junto com uma comunidade, com um conjunto de pessoas, e eu posso habitar com outras comunidades religiosas. O termo para isso chama-se tolerância religiosa. A tolerância religiosa não diminui a minha experiência com Deus. Então, uma tradição que trabalha com um método impositivo, e se ela tende, e muitas das vezes não precisa ser só o monoteísmo, como essa pessoa acabou dizendo,
que o monoteísmo são religiões que são contrárias à liberdade. Talvez quando a gente for examinar a história, nós vamos compreender que toda vez que o monoteísmo se associou ao poder político, sim, ele acabou, por interesse do poder político, sendo um discurso que não permite a liberdade. Então, isso é uma característica de propiciar uma reflexão. Porque eu convido, eu faço a exposição, mas, por exemplo, eu não digo, olha, você tem que decorar isso e se submeter. E se você pergunta, você já começa a irritar quem está fazendo a exposição. Mas e isto? E aquilo? Então, até mesmo o indivíduo que faz a pergunta, que não dá, num primeiro momento, desperta na gente assim, mas olha, eu não ia falar nada disto. Só que bom que a pessoa fez a pergunta, porque é oportuno então dizer que não se impõe, mas se propõe. Então o verbo principal é propiciar momentos de reflexão destinados às pessoas que participam de alguma comunidade, igreja de cunho cristão, com especial atenção com especial atenção a jovens interessados numa formação teológica capaz de apoiar sua inserção numa vida comum, perpassada de uma espiritualidade libertadora. Jovens, mas pode ser também adultos, sêniors, que tenham interesse em orientar a sua experiência existencial. O jovem, ele é uma fase de formação importante, que às vezes os próprios pais desejam que ele possa também ter essa experimentação. Mas é claro que o curso não é segregacionista por questão etária, né? Então veja bem, ele é um curso de cunho teológico cristão. Então mais abaixo vocês vão perceber que existem outras teologias, mas que este específico aqui trata da tradição cristã. Por quê? Ora, porque primeiro que é a minha formação. Então eu estou compartilhando um conhecimento que eu estudei o curso de teologia, eu tenho aqui no Brasil uma licença ou um bacharelado em teologia dentro da estrutura da Igreja Católica. E é claro que existem pequenas diferenças, ou existem diferenças que são pequenas, mas não são não importantes dentro das comunidades cristãs, mas a teologia tem proximidades. É importante a gente entender isso, sobretudo a ideia de teologia da libertação. Então, é propiciar reflexão ligada a uma comunidade, a pessoas que estão ligadas à comunidade cristã, de cunho católico, católico ortodoxo, católico romano e outras comunidades católicas, que não são romanas e que também são comunidades católicas. Existem, não é uma coisa que não existe. Existem vários exemplos de comunidades católicas sem ter vínculo direto com a chamada Igreja Católica Romana. Isso é importante a gente saber. Então, este é o objetivo mais macro do curso, de todo o curso. E o que eu pretendo desenvolver enquanto competências, né? E habilidades? Apresentar o que seja a teologia da libertação e os seus múltiplos desdobramentos, estudar a teologia da libertação em perspectiva histórica, então vou ler materiais, autores, entender quando que ela surge ali, em algum momento, no fim dos anos 60, mas provavelmente em todos os anos 60 tem coisas acontecendo que irão fermentar, germinar o surgimento dela no fim dos anos 60. Né? Existiu uma discussão inicialmente que Leonardo Boff, um famoso teólogo, dizia que ele acabava, não sei se foi ele quem disse, é melhor ter um cuidado, mas inicialmente nós associamos a Gutiérrez, no Peru,
como sendo o criador da teologia da libertação. Na nossa formação nós ouvimos isso. Um peruano, etc., teólogo, inclusive tinha estudado num colégio de uma congregação católica chamada Irmãos Maristas, enfim, foi nesse contexto inclusive que a gente ficou sabendo dessa informação lá nos anos 90. Mas recente, o próprio Leonardo Boff, acho que faz aí uma reparação histórica, quando ele sinaliza que os criadores da teologia da libertação foram eles, e que o Rubem Alves tinha, um ano antes, em 69, produzido e defendido nos Estados Unidos uma tese doutoral, no qual ele tinha, por uma questão editorial, colocado o nome de Teologia da Esperança. Por uma questão de teologia da libertação, pareceu que naquele contexto não cairia bem, e que isso seria, sim, a base escrita, sistematizada do que seria a teologia da libertação que depois se desenvolveu. Rubem Alves, portanto, é pastor de uma outra tradição, é líder religioso, foi líder religioso de uma outra tradição cristã, e não propriamente católico. E aí, outros autores católicos começaram a fazer isso. Mas isso depois se espalhou para outros autores. Então, essa perspectiva histórica é interessante porque a gente vai compreender que o contexto de surgimento da teologia da libertação diz muito dela. Ela não pode ser pensada fora do contexto. Eu dizia no vídeo passado, a aula, que o fundamento da teologia da libertação é, primeiro, promoção da vida e da vida com dignidade. A partir disso, quer dizer, dessa praxis humana, que tudo se organiza. Então, ver a história dela diz muito. Aqui, os críticos da teologia da libertação vão indicar que esse elemento de que observar a história é importante, eles vão chamar isso de qualquer coisa, mas eu adianto que essa perspectiva do histórico tem algum tipo de ligação com conceitos na filosofia que, em dizeres assim, bem sintético, seria o que chamamos de materialismo histórico. Essa discussão começa com o filósofo Hegel, depois desenvolve com Marx e depois com pessoas que pensam a partir de Marx. Então, que resumo é: a perspectiva histórica, ou a história, tem algo importante para nós. Isso às vezes é oposto a outras tradições teológicas, cristãs pelo menos, para não entrar em outras que eu nem conheceria, mas é colocado em oposição a outras teologias que dirão que a verdade de Deus se revela independente da história. Portanto, não precisaria da história, que nós não deveríamos considerar a história. E aí eles vão desenvolver todo um raciocínio teológico que critica essa consideração que nós temos pela história. Portanto, esse é um dos primeiros debates teológicos de pontos de vista de fazer teologia. Portanto, estudar a teologia na perspectiva histórica é importante para a gente entender o que produziu ela, o contexto que produziu esta reflexão, e isso impacta, digamos assim, considerações que nós temos sobre Cristo, sobre a leitura bíblica, quer dizer, o método da leitura bíblica orante, ou o método de leitura popular da Bíblia, por exemplo, mesmo dentro da tradição cristã católica romana, ele tem esta relação de interagir com a história dos indivíduos e não desconsiderar a história dos indivíduos. É claro que ao fazer isto, nós vamos descobrir que aquele processo lá do passado, que a gente sempre brinca assim, mas parece que acontecia milagre só na Bíblia, lá muito antigamente, né? Que essa ideia que se faz não é a ideia da teologia da libertação. A teologia da libertação, a história do povo de Deus, não acabou lá muito antigamente, muito antigamente. É claro que esse posicionamento é revolucionário. Considerar a minha história
neste processo é um dos frutos, digamos assim, da teologia da libertação no processo de leitura da Bíblia. Isso, quando chegarmos lá, nós vamos retomar esse assunto. Por isso que a ideia da história do povo de Deus, ela continuou se fazendo. Ela não parou de ser feita em algum momento no passado. E nós aqui sentimos muito, porque estamos 2000 anos depois de Cristo. Então, isso muda a perspectiva. Quando a gente entende que a manifestação, e aí já se opondo à ideia da teologia que diz que Deus se manifesta, e meio que desconsidera a nossa condição humana, histórica, a teologia da libertação propõe que a manifestação de Deus se dá na história. O povo de Israel, né, que é exatamente a palavra Israel, Isra, perdão, e El, traduzindo essa expressão Israel, que foi dado a Jacó, quando Jacó, lá na leitura bíblica e tal, passou por um rio que não podia passar à noite, ele tenta passar e ele luta a noite inteira com aquele espírito do rio, e no amanhecer ele não desistiu, ele consegue chegar do outro lado, e aquele Deus então faz um pacto com ele e passa a chamá-lo de Israel, que é aquele que peleja com Deus. Essa partezinha final, El, quer dizer Deus, é a abreviatura de El, né? O El, né? O El. Então essa ideia de que o Deus de Israel é o Deus que manifesta-se na história do seu povo e caminha com o seu povo, é algo forte na teologia da libertação, que essas outras teologias tendem a meio que retirar o aspecto humano, e constrói aí uma reflexão teológica que, na verdade, acaba por deixar transparecer apenas a manifestação de Deus. E essa leitura de que, sim, é a manifestação de Deus que caminha junto com o seu povo. Não é a manifestação de Deus, e Deus olha para o povo dele, o povo dele está batendo cabeça, por assim dizer, num clichê contemporâneo aqui do Brasil, e o indivíduo, e Deus está lá de braço cruzado, vai sim, né? Que você, digamos assim, fique sozinho nesta, né? Eu não tenho nada a ver contigo, eu estou só observando. Eu te manifestei, mas não estou junto com você. Essa não é a perspectiva da teologia da libertação. É claro que esse outro modelo também apresenta aqui um pouco caricato ele. Pois bem, voltando aqui às competências e habilidades, a terceira e última seria promover prática de uma espiritualidade libertadora. Então, a grande proposição de um curso de teologia não é só uma questão de estudos teóricos. É uma proposta que se propõe que ela crie conexões comunitárias, que ela crie mais do que apenas o estudo. Ainda que, num primeiro momento, o estudo e o impacto do estudo na vida individual é a primeira prática. Tenhamos que considerar isto. É o primeiro impacto, digamos assim, nessa dimensão do nosso agir cotidiano. Então, promover práticas, a pergunta que eu tenho que me fazer é, eu, enquanto professor, qual prática eu consigo promover, né? Eu, enquanto professor, proponho a prática do estudo, do ensino, da reflexão, da orientação comunitária, da orientação de pequenos grupos. Então, essa ideia de promover práticas no contexto da teologia começa pela própria prática subjetiva, mas que em dado momento, e é natural, isso implica uma prática de grupo. Eu acho e acredito muito nisso, que a internet permite hoje em dia que isso, eu, por exemplo, como professor, estou num lugar, eu posso produzir uma informação, produzir uma interação, um diálogo com pessoas ou com grupos em lugares diferenciados. Elas não precisam estar, digamos, próximas aqui aonde eu estou, mas posso estar falando para um grupo de São Paulo, dos Estados Unidos, de Cabo Verde, de Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste. E outras comunidades que falam português, já que eu estou utilizando a língua portuguesa.
Então, mas lá nesses respectivos locais, isso pode gerar práticas, que sempre passa pela profundidade da subjetividade e que num dado momento isso pode ser desdobrado. E essa prática, ela pode ser familiar, no sentido de pai, mãe, irmãos, pode ser entre amigos, colegas de escola e etc. Então, o conceito, portanto, de prática, ele pode ser amplificado para além da ideia tradicional que a gente tem de associativismo e de estarmos numa dada região todos juntos. Mas a prática aqui, eu diria que ela não pode ser uma prática egoísta, uma prática individualista. Enquanto vida comunitária cristã, ela implica sempre uma ideia de comunidade, né, de um outro. Portanto, ela não é um discurso voltado para satisfação pessoal e, digamos que, ignorar o outro. Como cada um vai se articular em termos de outro, aí cada um é que vai desenvolver esse processo. Então notamos, enquanto apresentação do curso, em nossos dias, uma preponderância, né, nas igrejas cristãs do discurso, ou dos discursos, da prosperidade, ou um dado pietismo que ignora sistematicamente os efeitos ecológicos e contextuais dos devotos. Está contido um pouco nisso que eu já adiantei. Essa teologia da prosperidade, ela está muito ligada a ganhar dinheiro e ter sucesso financeiro, e nem inclusive amplifica o conceito de sucesso, né? E um sucesso que está ligado ao consumo de mercadorias, marcas e etc. E por outro lado, uma dada devoção, daí a ideia de pietismo individualista. Então, se eu pronunciar orações, se eu rezar o terço, se eu fizer alguma coisa desse tipo, no caso da tradição católica, está tudo resolvido, né? Meio que me fecho, me isolo sistematicamente do outro, ainda que o outro seja um desafio. E esse ecológico aqui não é só a questão das matas, dos rios. Ecológico enquanto comum, né? Eu, enquanto cristão, na comunidade que eu estou, como que eu, digamos assim, como que a minha prática impacta positivamente o lugar que é comum, né? Em última instância, como Leonardo Boff diz, o planeta é a nossa casa comum, né? Mas eu estou numa pequena cidade, eu estou num condomínio, eu estou aqui próximo a um rio, a minha existência aqui, o que ela impacta aqui? No aspecto do rio, da floresta que está aqui atrás, das minhas plantações de abóbora que estão aqui, o impacto do pensamento religioso e místico, ele tem que ser calculado, por assim dizer, ele tem que ser absorvido na reflexão do sagrado como um todo. E não, simplesmente eu não me pergunto por isso, e ainda por cima incentivo práticas que, digamos, têm demonstrado que é impossível para a humanidade. O que é bem-estar? Esse conceito que está muito ligado à ideia das teologias, das teologias da prosperidade, ou das teologias da prosperidade, porque são mais, elas têm modulações diferentes, mas o ponto em comum é que elas falam muito de prosperidade. Prosperar é um discurso teológico que simplesmente virou um discurso econômico. Então eu e os colegas e outros teólogos, lembrando que além também de ser teólogo de formação, eu também sou professor de filosofia e também pedagogo. Então, podem me ouvir falando nessas perspectivas também, nessas três perspectivas. Mas como teólogo e professor de teologia,
A minha percepção, junto com outros colegas, é exatamente que falta a oferta de uma alternativa, sobretudo nos meios eletrônicos. Ainda é pouca, existem, mas é pouca. Deve existir mais e devemos, digamos assim, nos fazer presente em mais vezes. Então foi por isto que nós pensamos isto, né? E obviamente nesse curso não tem só eu, em algum momento para frente começarão a aparecer outros colegas da teologia. E este posicionamento de teologia da prosperidade e de uma prática religiosa que pensa que a minha saída religiosa é um contato de mim com Deus, e isso vai ser possível eu ignorar todo o meu entorno, isso tem implicações com as comunidades protestantes, que eu não vou entrar aqui agora, essa ideia de falar diretamente com Deus, ou simplesmente não falar com Deus, eu não vou entrar nisso agora. Mas numa perspectiva católica, a comunidade é sim um lugar importante. Talvez aí tenhamos já umas primeiras das diferenças. Eu não saberia atualizar como a comunidade luterana, como a comunidade batista pensam este lugar de modo qualificado, como eu consigo pensar a partir da tradição cristã. Na tradição cristã católica. Na tradição cristã católica, a comunidade é importante. Eu creio que também seja nas outras tradições, mas com um arranjo um pouco diferente. Então, esse posicionamento da prosperidade e dessa subjetividade egoísta gera, do ponto de vista político, a ascensão de um pensamento e um posicionamento em ideias e ações vinculadas aos partidos de direita ou de extrema direita. A proposta do curso de Teologia da Libertação é oferecer uma nova perspectiva sobre o tema da fé cristã, nesse caso, no resgate da tradição da teologia da libertação. O que é a teologia? Alguém pode acusar antes que a teologia da libertação seria vinculada a partidos de esquerda. Historicamente, isso é verdade. A teologia da libertação esteve próxima aos partidos de esquerda, mas o pensamento teológico, já há muitos anos, consegue perceber a seguinte situação. Certas ideias que geram vida, elas sim se manifestam nesses partidos. Mas enquanto teólogo e enquanto comunidade, não se reduz ou se subsume nos partidos. Então a teologia tem sim posicionamentos políticos, não tem como não ter. Porque se a gente fala de contexto, de ecologia, ecos, que é o comum, a economia, que é a ideia de economia comum, nós vamos falar da política como o filósofo Platão já dizia, ou Aristóteles, o homem como animal político, ou Platão, se eu não gosto da política, tudo bem, vou ser governado por aqueles que gostam da política. Então a teologia, ela sim, tem pontos de contato com a teologia. A questão fundamental é entender, e a teologia da libertação já percebeu isso, eu diria que nos anos 90, que por mais que se identifique com pensamentos e princípios que se manifestam num partido específico político, enquanto comunidade religiosa e enquanto teólogo, pensamento teológico, não se deve fundir com o partido. Deve se manter separado num processo que a gente chama de crítica permanente, ou seja, de reflexão permanente entre aqueles princípios que nós achamos valorosos, o princípio da vida, a vida com dignidade, e aquele partido que se manifesta que estes princípios também são dele. E aí caminha-se, né, dentro da complexidade que é uma sociedade, a comunidade religiosa, o pensamento teológico, a liderança religiosa, ela caminha em diálogo com estes princípios que se manifestam naquele partido. Isso é importante porque tanto lá no partido
quanto na própria comunidade. Quando percebemos que indivíduos, pela nossa natureza, isso é possível, acabam não praticando ações que são fundamentadas, orientadas segundo esses princípios de gerar vida, nós, obviamente, temos que indicar que isso está acontecendo. A função dos profetas no Primeiro Testamento é muito isto. Então, a teologia da libertação tem contato, sim, com a política, mas esse contato é possível de ser explicado e não é um contato de subsunção. Eu digo, de um outro jeito, que a política é assim. Se você não sabe mexer com política e você, por um interesse pessoal, se aproxima da política constituída, não só da grande política, que é a vida, que é viver em sociedade, tudo isso é política, segundo a palavra. Mas quando a gente se aproxima do partido político e não entende de política, o que acontece é que se vira massa de manobra. Então a política é um negócio muito sério. Como dizia uma questão muito popular no interior de Minas, aqui no Brasil, isso era uma questão didática, né? Podemos avaliar se é eficiente ou não. Quando a criança ficava mexendo com fogo, brincando, obviamente a criança pode causar um acidente e se queimar. E aí os adultos diziam, olha, brincar com fogo à noite, porque o gostoso era brincar no início da noite, porque ficar vendo o fogo, mija na cama. Quer dizer, faz xixi na cama, né? A política é algo parecido com isso, né? No fundo, a gente não faria xixi na cama, mas se queimaria. Então, brincar com fogo sem saber lidar com fogo, a possibilidade de queimarmos, de nos queimarmos é grande. Então, a questão da política e da teologia é compreendermos isso. Não existe uma teologia que também não tem uma teologia política. Existe. A questão é que se nós não soubermos fazer isto, isso vai ser feito de modo inadequado. Hoje, no Brasil, nós observamos isso em larga escala. Né? Continuando, então, esse é o cenário, por assim dizer, que nos motiva a falar de teologia, criar um roteiro de teologia. Pois bem, o que é a teologia? Para quem nunca teve contato com ela, ela primeiro que tem muitas definições. Eu já atuei como professor em cursos de graduação de teologia e existe isto com muita frequência dos alunos que chegam. E em geral também. Certamente vamos pensar em estudo de Deus, por exemplo. E quem seria, então, esse especialista desse campo do saber? Em nossos dias, além das mídias sociais, vigora ainda uma crença de que o conhecimento válido é o das ciências exatas. E aí nós vemos muita gente, inclusive, tentando fazer do conhecimento teológico um conhecimento de ciências exatas. Isso é uma atrapalhada total. Porque primeiro tenta aplicar o conhecimento da matemática ao conhecimento teológico. Isso também dá um trabalho danado, faz parte de tradições místicas, por exemplo, da tradição judaica, uma abordagem matemática do texto, por exemplo, do Pentateuco, e os livros que compõem o chamado Nevim e o Ketubim. Então, juntando a Torá, ou Torá, o Nevim e o Ketubim, da tradição judaica, esse conjunto de livros faz parte, são muito semelhantes, muito próximos ao nosso, da tradição cristã, Primeiro Testamento. Pois bem, alguns chamam de Velho Testamento. Também vamos descobrir que nós não fazemos esta designação, porque ela não é ecumênica. Então, o Primeiro Testamento, que compartilhamos com os judeus, tem uma abordagem que é, obviamente, utilizando um raciocínio matemático para se pensar a teologia. Isso é uma coisa, tem até um nome chamado gematria.
O que eu estou dizendo aqui é que as ciências exatas, ligado à física moderna, acabou criando uma mentalidade generalizada em nossos dias, oriundo da escola que todos passamos por ela, maioria. E aí a gente meio que quer cobrar dos textos bíblicos um posicionamento físico, da física, da química, que é baseado num tipo de uso da matemática e aplicação da matemática no conhecimento físico. Pois bem, o que torna ainda mais complexo dizer o que é a teologia e o seu respectivo profissional. O termo teologia pode ser um primeiro passo para tratarmos do tema. De modo bem simples, theo vem do grego antigo e é Deus. Logia é utilizado de vários modos, mas, no geral, está ligado a conhecimento racional. Logos, né? Isso na filosofia a gente fala muito, sobre algum assunto. E por isso que a gente vai falar de metodologia, um estudo do método. Geologia é estudo do gel, e aí no caso do gel de terra, né? Nesse caso, um pensamento racional sobre Deus. A teologia, portanto, ela não é ciência, no sentido de ser a ciência da física, a ciência da química, as ciências humanas, as ciências sociais. Mas não quer dizer então que ela não tem um estatuto de ser, que ela não serve para nada, ou que ela só serve para falar do além. Não. A teologia é uma reflexão racional sobre Deus. E ela é uma reflexão racional sobre o indivíduo que está fazendo essa experiência do sagrado. É importante compreendermos que a teologia hoje é isto. É claro que tem uma longa história até chegarmos a isso de hoje. Antes mesmo da tradição cristã, o termo e o tema aparecem entre os filósofos da Grécia Antiga. Platão e Aristóteles, lá no século V a.C., nesse uso tratava de uma abordagem sobre Deus. Eles abordavam, eles usavam a expressão teologia, e lá era uma reflexão racional sobre Deus. No caso de Platão, a reflexão também poderia ser na forma de poesia. Fazer um poema sobre o divino, o sagrado, também era teologia. Ou estava dentro do tema de abordar o pensamento sobre os deuses de modo racional. Na Grécia Antiga, por exemplo, tinha as figuras dos aedos, que era uma espécie de poetas e, ao mesmo tempo, líder religioso. Portanto, muito próximo da ideia do poeta de nossos dias, e quando pensamos a poesia em nossos dias, ela também tem essa relação. Talvez mais popularmente as pessoas não compreendem a poesia desta forma. Para Platão, a teologia é o pensamento racional sobre os deuses. Para o Aristóteles, será uma área do pensamento racional sobre o primeiro motor. Isso aqui, para quando a gente ouve a primeira vez, é bem complexo. O Aristóteles dizia o seguinte: nós observamos que as coisas, uma causa as outras. Por exemplo, a maternidade e a paternidade hoje em dia gera o filho biológico, né? Outras formas de maternidade e paternidade também existem hoje em dia. Nós a compreendemos hoje em dia, elas sempre existiram, mas mais recente é que nos damos conta disso. Ok. Então a gente se dá conta que nós causamos coisas boas ou negativas. E dessa experiência humana de que uma coisa causa outra, a humanidade chega à percepção de que haveria uma grande causa de tudo isto. Então Aristóteles diz que esse grande causador de tudo, ele também causava ele mesmo. E aí ele vai dizer que a teologia estudaria isto, né? Este princípio de tudo, e ele usa a expressão de motor. Então motor no sentido de aquilo que move algo, até chegar numa coisa que não só move tudo,
mas move a si mesmo. Esse seria o primeiro motor de todos. E aí, então, a teologia no Aristóteles estudaria isso. Então, antes mesmo da tradição cristã, nós já tínhamos a noção de teólogo, ou de teologia. Para os primeiros cristãos, e aí a partir do século II depois de Cristo, a teologia era logo relacionada à mística. Esse é um tema que também nós vamos ver bastante no nosso curso, especialmente na parte de espiritualidade. O que é a mística? Essa relação meditativa com o transcendente, ou seja, com aquilo que está para além do imediato. Que muitos vão dizer essa relação íntima com Deus. Então a mística mística e teologia, para os primeiros cristãos, estavam muito próximas as duas coisas. Era, como eu disse, esse contato entre o racional e o mistério do real. Então podemos chamar isso de uma contemplação de Deus. O retiro espiritual, né? Nós nos dedicamos exatamente a essa contemplação. E aí tem toda uma tradição aí em torno disso, de como que a gente faz esse processo de meditação. Dos primeiros católicos, dos primeiros cristãos, por assim dizer, os chamados católicos ortodoxos, inclusive chamam de teólogos 3 figuras. São João, chamado apóstolo, São Gregório Nazianzo, que vive em 329, 389 na região da Capadócia, na Turquia, que também era considerado simplesmente Gregório o teólogo, e São Simeão, um pouco adiante, lá no século X, considerado teólogo. Para os historiadores da teologia, esses nomes citados aí, eles não produziram propriamente obras sistemáticas de teologia. Isso certamente nós vamos ver lá para o período medieval. Né? Aqui, sem medo de errar, São Tomás de Aquino é uma figura, por exemplo, dessas. Ainda que teria aqui que pensar, reconsiderar figuras como Santo Agostinho, ali por volta do século V depois de Cristo. Se ele não teria produzido uma obra teológica sistemática. Mas sem medo de errar, 800 anos depois, por assim dizer, 1200, 1300, ali a gente tem a possibilidade de achar mais teólogos do que lá no ano 380, 390, ano 400. Então, inicialmente, eu havia deixado aqui de lado Agostinho, mas porque a gente acaba abordando tanto ele do ponto de vista filosófico, mas ele também pode ser aí alguém que produziu uma reflexão racional também sobre Deus, e nesse sentido também seria ele um teólogo. Então, para os historiadores, esses anteriores, eles não produziram propriamente uma obra sistemática, mas o que eles fizeram então? Eles produziram reflexões, ainda que breves, elas tinham uma estrutura racional que tratava de experiências com o sagrado que esses indivíduos estavam fazendo. Isso marca especificamente a teologia. A teologia é uma reflexão racional sobre a experimentação da fé, mas eu, enquanto pensador racional deste tema, eu, de certa maneira, faço a experiência. Eu não apenas estudo a experiência de um ponto de vista exterior. Então, de certa maneira, quando eu disse lá atrás que a ideia de estudar teologia era para promover experimentação, né, retomando aqui, promover prática de uma espiritualidade libertadora, é que estudar a teologia faz mais sentido na medida que a gente estuda enquanto interessado em experimentar a coisa, e não apenas estudar como objeto exterior à minha condição. Muito bem. E aí, quando a gente se dá conta que a teologia, portanto, é carregada desta reflexão racional, que pode ser em forma de fragmentos e não ter um corpus organizado, mas que um fragmento já expressa
o pensamento racional lidando com a ideia do sagrado, sobretudo daquele que escreve, nós podemos ampliar o conceito de teologia para outras tradições. No Brasil, em São Paulo, hoje em dia ela não continua existindo como faculdade, mas em 2014 houve autorização formal para funcionamento de um curso de teologia umbandista, que já vinha, nesse espaço, já havia uma experiência bem antiga de ser um templo dessa tradição religiosa, que tem uma origem aqui no Brasil, em Niterói, no Rio de Janeiro, e que utiliza a referência cultural africana existente aqui no Brasil, a partir da memória dos africanos que aqui, digamos assim, vieram em estado de escravizados. Então, ou uma outra faculdade de teologia ligada a uma tradição a partir de uma pessoa, de um fundador de origem japonesa, e que aqui no Brasil teve e tem uma relação forte com a comunidade de descendentes de japoneses. Não é exclusivo, existem outras pessoas nessa comunidade, mas existe essa marca grande dos japoneses dentro dela, que é a teologia chamada messiânica. São tradições, portanto, não são cristãs nem católicas, e que tem também o seu curso de teologia. Exatamente quando a gente se dá conta que o pensar racional de uma dada experiência religiosa é teologia. Pois bem, vou adiantar aqui. A teologia da libertação ela surge, falando aqui já da parte, saindo dessa parte, na verdade, eu estava aqui, o que é a teologia, eu quero passar agora para os níveis da teologia e depois para o número 2, a teologia da libertação e teologia sobre a libertação. No cristianismo nós temos várias dimensões do estudo teológico. A teologia pode ser vista do ponto de vista popular, dos indivíduos chamados leigos. Ela pode ser vista do ponto de vista da estrutura mais eclesiástica, ou seja, dos padres que se dedicam ao estudo sistemático e cuidar do serviço religioso propriamente. Ela pode ser uma teologia dos ritos, não, que liga a liturgia, quer dizer, a missa, a formação direta da pessoa entrar no processo de iniciação a essa experiência cristã. E tem a teologia chamada mais elaborada. Então nós poderíamos pensar uma teologia assim mais difusa, que as pessoas têm. Depois, uma teologia ligada a esses ritos do batismo, da crisma, no caso da tradição católica, do casamento ou do sacramento da ordem, que é virar padre, né, o presbítero, o diácono, o presbítero, ou bispo, né, essas três funções eclesiásticas dentro do modelo da Igreja Católica. Então você tem o popular, os ritos que você batiza e dá, ou faz casamento, faz primeira comunhão, crisma, aqui eu estou falando aleatório, e o último, extrema unção, né, os sacramentos. Tem aí uma reflexão sobre o religioso, o sagrado, que se manifesta nessas práticas. E existiria, portanto, uma teologia que seria aquele que estuda teologia por 4 anos. Eu, por acaso, fiz isso, né? Um pouco até mais, entre idas e vidas, encerrar, fazendo um canto, fazendo o outro, deu certamente um pouco mais. Até formalizar o meu curso num processo específico e ter um título de bacharel em teologia. E esse plano mais acadêmico é que nós chamamos de teologia sistemática. Então, existem esses vários níveis, e esses vários níveis, eles, digamos assim, são perpassados por uma ideia de mistério. Quer dizer, existe um algo que anima esses vários níveis.
E nesse sentido, do popular às questões mais litúrgicas, ou a questão sistemática, esta chama que movimenta e anima, ela no geral é idêntica, o que modifica exatamente o processo de pensamento racional sobre esse processo. Então isso é importante. Número 2, teologias da libertação e teologias sobre a libertação. A teologia da libertação surgiu para apoiar, teoricamente, isso é importante, e dar subsídios para as comunidades populares que se organizavam e que estavam em demandas de lutas de libertação social. Eram comunidades sem casa nos grandes centros, por exemplo, para morar, ou tendo problemas com moradia. Todos os tipos de lutas sociais que era para que pessoas tivessem vida digna. De certa maneira, a teologia da libertação nasceu extremamente vinculada a isto. Isso também tem uma relação com o chamado Concílio do Vaticano II, que acontece no início dos anos 60, que indicava uma ideia de que o pobre também fazia parte da igreja, num resumo do resumo. O pobre precisava ser visto e considerado, ele precisava ser, como assim dizer, por assim dizer, ele precisava ser visto nas suas dificuldades e não ignorado nas suas dificuldades materiais. Apesar de a teologia aparentemente falar de Deus, mas não era possível ignorar que aquele crente estava passando fome. Então, esta reviravolta dentro da teologia faz com que a teologia da libertação seja muito ligada a ajudar a organizar essas comunidades, a ajudar a produzir comida. E a partir desta demanda, o fenômeno religioso também seria entranhado nessas demandas. Então, isso é muito importante na teologia da libertação. Então, portanto, a gente fala muito de caminhada concreta dos oprimidos. Esta é a referência da teologia da libertação, e é esta teologia que, de certa maneira, produziu muitas lideranças políticas na América Latina como um todo. Eram comunidades que demandavam vida com dignidade, e não uma teologia que promovia, por exemplo, o assalto da propriedade privada dos outros. Mas que promovia que nós, enquanto sociedade, precisávamos nos empenhar com a dignidade de todos que estão nesta sociedade. Portanto, a teoria de que a teologia da libertação seria comunista, etc., não é procedente. Este princípio, ele é cristão. E a referência, em algum momento vou trazer isso mais adiante, aparece em autores lá do século II da era cristã, de indivíduos que já indicava que isto é o reino de Deus aqui nesse mundo, é um reino de justiça. Enfim, essa parte, portanto, concreta é referência muito forte. Depois, houve uma realidade de vários teólogos que fizeram teologia na Alemanha ou na Itália, isso no contexto católico, e esses indivíduos se colocaram também a auxiliar esse processo de aproximação da leitura popular. Portanto, a teologia ela nasce dessa demanda concreta. Eu tive um professor, o professor Rogério Inácio de Almeida Cunha, que, por exemplo, doutorou-se na Alemanha, mas ao voltar para o Brasil, ao invés de se dedicar, por exemplo, a escrever livros e ser um escritor famoso, ainda que era uma pessoa que dominava aproximadamente 7 idiomas, escrevia muito bem, etc., ele optou por ajudar no processo de dinamizar a leitura popular da Bíblia junto com comunidades operárias e periféricas da Grande Belo Horizonte, por exemplo.
Então, a teologia da libertação, ela é essa teologia que foi lá para a comunidade, e era feita na comunidade. E aí as chamadas teologias sobre a libertação era feita no ensino das universidades. É a chamada teologia feita na academia, que falava, obviamente, que teorizava as questões de ordem política, sociais, teológicas, e, de certa maneira, para algumas críticas, elas não estavam ligadas a esta transformação da base. Então, a partir do momento que se distancia e vem para cá, ela deixa de ter esse contato com a base. Portanto, nesse contexto é que surgiu a ideia de teologia para leigos, porque a ideia da prática teológica nas comunidades populares não era uma prática desprovida de reflexão. Ela tinha um processo de reflexão, mas ela era segundo aquilo que aquela comunidade consegue fazer. Então, não se pressupõe que a pessoa seja professor de teologia ou que pare a vida para cuidar e a vida profissional dela vire teologia. Então, se concebe que o indivíduo desenvolve uma outra vida no sentido de trabalho e cuidados da família, etc., mas também perpassa essa dinâmica com teologia. Então, a teologia da libertação é só neste momento, quando ela está acontecendo lá na comunidade. Quando a gente pensa academicamente, a gente já distanciou disso. E aí a ideia de que nós, enquanto teólogos formados, nós nos sentimos vocacionados e convidados a exatamente ir para essas comunidades. Temos sim um papel importante, mas nós não podemos querer fazer teologia sem esta ida para a comunidade, para essa interação. Isso tem uma série de explicações do porquê, né? E, em última instância, este contato sistemático e insistente com a base, como a gente fala, ela faz surgir perspectivas únicas que, pensando isoladamente, seria impossível. No âmbito da filosofia, esse tema é tratado, por exemplo, por Vicente Ferreira da Silva, um filósofo brasileiro de São Paulo, que ele tem um livro chamado Dialética da Consciência. Nós, enquanto pessoas, é fundamental nós entendermos que nós só somos porque nós temos relações. Nós não somos sem essas relações. E se eu me encerro apartado da comunidade, certamente eu vou produzir um tipo de reflexão que é sobre a teologia da libertação e não a própria teologia da libertação. Enfim, é uma longa história sobre o surgimento da teologia em geral, mas ela ganhou um corpo sistemático no período medieval. Em outro momento eu retomo isto, mas seria isto. E eu vou deixar para a próxima exposição um último tópico, que seria por que teologia da libertação. Por que que essa palavra libertação foi agregado à teologia? Assim, a título de uma introdução prévia, para uma próxima aula que eu vou abordar mais, nós compreendemos que o fenômeno religioso ele pode promover a vida em abundância, a vida plena, lembrando que a vida em abundância não é ter posses de produtos comprados em abundância, ter vida em abundância pode ser uma outra coisa, mas nós podemos, nessa tentativa de ter vida em abundância, criar situações que atuam privando a vida. Esse processo pode acontecer do ponto de vista político e pode acontecer do ponto de vista subjetivo. E a ideia de, então, fazer uma teologia que propicie a ideia de libertação, este é o grande desafio. Portanto, a teologia da libertação não é se liberar de um inimigo que nos ocupa. É liberar de ações que podem ser políticas macro,
mas de ações entre pessoas, entre a comunidade mais imediata, entre o Estado, a federação, o continente, que gera morte. E nós vamos descobrir que as ações que geram mortes, elas estão em muitas das esferas do fazer humano. Desde um grande tema que um amigo e vários amigos se dedicam, como a ideia de dívida pública dos estados, até uma relação afetiva com um animal, com o meio ambiente, ou com a esposa, com os filhos. Ela pode ser libertadora ou pode ser opressora. E no clichê, para terminar, da teologia, dizemos que a igreja pode ser profética, que é nesse sentido de atenta a uma experiência com o sagrado que gera vida e vida com abundância das pessoas e de tudo. Ou pode ser uma igreja, digamos assim, falsa, uma igreja opressora. E esse tema é tão antigo quanto o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento. Enfim, por hoje eu vou ficando por aqui, nesta longa exposição. O texto da aula completo vai estar associado ao vídeo, você pode ler esse roteiro que de certa maneira eu falei. Muito obrigado, até uma próxima aula.